deixar já registrado a alegria e a honra que é para mim participar dessa noite de aniversário de 23 anos da igreja. Também rever os amigos, rever os irmãos, é uma bênção para o meu coração. Lucas capítulo 18, versículo 1 em diante, nós vamos usar a versão Almeida Revista e Atualizada, mas você segue com a sua Bíblia e olha o que diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar mais uma vez? Agora eu quero que você feche os seus olhos e você faça uma oração muito específica, porque a Bíblia diz, na boca, na pena de Paulo, que no mundo há muitas vozes e nenhuma é sem sentido. Para que nesses minutos da palavra você não seja distraído por nenhum ruído, nenhum pensamento, nenhuma outra voz, você possa ouvir o que Deus tem para você. Ó Deus querido e Deus santo, em nome de Jesus, oramos para que as outras vozes sejam silenciadas, os restos do dia anterior, as ansiedades da próxima semana, as preocupações, os ruídos da nossa vida não sequestrem aquilo que o Senhor tem para nós, mas que nos próximos minutos, como uma flecha que acerta o alvo, o Senhor fale diretamente com o teu filho, com a tua filha, porque viemos aqui para isso, para celebrar o seu nome, para ouvir a sua voz e para responder bem ao que o Senhor tem conosco. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Você pode sentar. Esse texto é um texto não convencional para o aniversário de 23 anos de uma igreja. A expectativa da maioria de nós é com palavras de euforia, de festa, de exaltação, e elas são sempre bem-vindas. Mas quando eu olho para esse texto, eu estou diante de algo muito conhecido. E você também sabe que ele é conhecido. Você deve ter ouvido pelo menos uma dezena de mensagens sobre essa viúva insistente. Além de conhecido, ele é um texto muito claro. Não precisa de muita informação, de muita teologia, de muita hermenêutica para você ver o que ele traz. Ele é simples. O motivo é simples. Logo no começo, como nós lemos no versículo inicial, diz: olha, é sobre o dever de orar sem desistir. O motivo ele é claro. As figuras do texto são muito claras. De um lado, um juiz iníquo, com poder de resolver situações, e do outro lado, uma viúva sem muitas possibilidades, precisando que a sua situação seja resolvida. O texto é claro porque a ação do texto é patente. Alguém que insiste, até que se resolva. E por fim, aí já um pouco mais escondido, o que gera todo esse texto? A fé. Mas a fé porque Jesus termina dizendo: olha, será que eu vou achar fé quando eu voltar? Veja, a palavra fé só aparece no final, mas é a fé que faz esse motivo estar de pé, orar sem desistir.
que faz essa mulher enfrentar o desafio de encontrar um juiz iníquo. É a fé que faz com que ela não desfaleça. É a fé. Aliás, uma fé diferente do que nós estamos acostumados a ouvir hoje. As definições de fé de hoje são, no mínimo, assustadoras, se não antibíblicas. Você já deve ter escutado isso aqui, ó. Fé é se lançar no escuro e Deus vai te segurar. Não. A fé é pular porque... Não. E a fé também não é financiar para pagar a primeira daqui a 60 dias. Não. O conceito bíblico de fé é muito enraizado. A Bíblia diz assim, ó, certeza e convicção. Não tem nada muito perdido aqui. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E foi por essa fé bíblica que a viúva tinha certeza e tinha convicção que ela receberia a resposta dela. Se é uma coisa diferente disso, ela não vence a dureza e a fama do juiz iníquo. Se é uma fé diferente disso, ela não vence a barreira social, que uma viúva não podia nem estar andando atrás de juiz. E ela insistiu. Se é uma fé diferente disso, ela não vence o maior inimigo do texto, que está oculto, mas eu vou te mostrar agora. O tempo. E por que eu quero falar sobre o tempo no aniversário de 23 anos de uma igreja? Por que eu quero falar sobre o tempo no ambiente onde você também tem a sua história e a sua vida? Porque o tempo é um inimigo silencioso. No início de qualquer projeto, no início de qualquer empreendimento, no início de qualquer sonho, você tem energia suficiente só por ser o início. A euforia é suficiente. A energia é suficiente. O desejo é suficiente. Mas entre esse início e a realização, existe o fator tempo. E aí quando você lê de novo comigo o texto, você vai ver no versículo 4 que diz que por algum tempo não a atendeu. E sabe por que o tempo é tão importante? Porque ele é silencioso e é o maior inimigo da bênção nas nossas vidas. A maioria de nós vence outros gigantes, mas quando chega no fator tempo, desfalecemos. E desfalecemos por esse inimigo comum de todos nós. Dito isso, e só por isso, nós já poderíamos ir para casa pensando, eu tenho um inimigo a vencer, que é o tempo. Mas eu quero dar um tema para essa mensagem e considerar verdades importantes para hoje à noite. Aniversário de 23 anos, mas também uma palavra para o seu coração. O tema dessa mensagem é: insista mais um pouco, não pare. Só que você não pode olhar para uma frase dessa de forma passiva. Insista mais um pouco. Não. Tem coisas que tem que falar com energia, porque senão não comunica. Insista mais um pouco. Não pare. É assim que a gente fala o tema de hoje. Você entendeu? Então você vai dizer isso para duas pessoas. Insista mais um pouco. Aí você dá uma pausa e depois você aponta para ele e diz: não pare. É assim que você vai dizer. Com força, vai lá. Insista mais um pouco. Não pare. Não é uma palavra que dá para dizer assim: insiste mais um pouco, não pare. Insista mais um pouco. Não pare. Muitas histórias e testemunhos, tanto da Bíblia como da vida real, mostram o sucesso nas áreas da vida, não por causa da capacidade, da técnica, da sabedoria humana, mas por um ingrediente poderosíssimo chamado perseverança. Há um documentário correndo no Brasil, já é antigo, chamado Eu Sou Brasileiro e Não Desisto Nunca. Eles pegaram histórias de brasileiros que foram pelo mundo e venceram nas suas áreas. E sabe qual é o ponto comum de todas as histórias? Desafios todos tiveram, gigantes todos tiveram, medo todos tiveram, mas o ingrediente em todas as histórias é a perseverança. Não é sobre técnica,
precisa de técnica. Não é sobre energia, precisa de energia. Não é sobre vontade, precisa de vontade. Mas o inimigo chamado tempo vai minando as forças do mais animado de todos os homens até que o vence. Então a perseverança, o insistir, é de fato um ingrediente poderoso para a bênção de Deus. A Bíblia chega a dizer isso em Gálatas, na boca de Paulo. Ele diz assim, olha, não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai ceifar. Porque o que semeia na sua própria carne, na carne colhe corrupção, mas o que semeia no Espírito colhe a vida eterna. Agora o texto não para, o texto diz, não nos cansemos. O tempo. Não nos cansemos de fazer o bem. Olha o tempo, silencioso e mortal. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, é mais importante terminar bem do que começar bem qualquer coisa. Começar bem não é difícil, gente. Tem euforia, tem alegria, tem vontade. Mas nós precisamos terminar bem qualquer que seja a área da nossa vida. Insista mais um pouco. Não pare. Você não pode parar. Eu não posso parar. E quando tudo diz que não, você não pode parar e eu não posso parar. E quando o silencioso inimigo chamado tempo vier, você não pode parar, você precisa insistir mais um pouco. Eu separei 3 rápidas histórias. Você vai ver que a Bíblia toda fala disso. Primeira, é quando você precisa livrar quem você ama. E essa história está em Gênesis capítulo 18, do versículo 17 em diante. Você sabe a história de Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, ele é chamado por Deus para ser o pai de uma poderosa nação. E ele crê. Ele espera o pai morrer, de acordo com o que está escrito em Atos. Ele sai da sua terra e ele começa a ser então um homem da promessa. 25 anos se passam até que o filho nasce. Mas nesse interim, ele leva o seu sobrinho com ele. Deus o abençoa, ele enriquece, dono de muito gado. O seu sobrinho também enriquece, dono de muito gado. Até que os pastores de Abraão e os pastores de Ló já não podem conviver, porque a terra não suporta os dois. Então Abraão procura o seu sobrinho, sobe numa montanha e diz, olha, nós não podemos continuar brigando, não faz sentido. Escolha para que lado você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Pela lógica, pelo bom senso, pela cultura, o jovem Ló devia dizer para o grande Abraão, o senhor é que escolhe, o senhor é que me trouxe, o senhor é quem fez tudo por mim. Mas não, criador de gado olhou do alto da montanha e viu que o lado era verde e o outro lado era seco. Então ele vira para o lado verde e diz, eu quero esse lado aqui, ó. Mas o Abraão andava com Deus, irmãos. Ele sabia que não é o terreno, não é o endereço, não é o ambiente. Há uma presença gloriosa que faz toda a diferença. Ele vai rico para o lugar pobre e o lugar enriquece por causa da presença de Deus. E o Ló vai para as campinas criar o seu gado. Qual é o problema? Nessas campinas tem 2 cidades famosíssimas, Sodoma e Gomorra. E numa das visitações de Deus para o grande Abraão, ele diz assim, eu vou ocultar alguma coisa de Abraão, sendo que ele será pai de multidões? Não, vou contar. E Deus numa visitação conta que o pecado de Sodoma e Gomorra subiu até os céus. E ele veio para destruir a cidade onde estava o seu sobrinho. E aqui começa a importância de você insistir mais um pouco e não parar. Porque nós amamos pessoas e tem pessoas que estão ali acertadas ou erradas em um lugar de destruição.
Então Deus começa agora a avisar Abraão: eu vou destruir aquele lugar. E de uma forma maravilhosa, o texto de Gênesis 18 conta o diálogo entre Abraão e Deus. Um diálogo no mínimo fascinante. Do versículo 23 em diante, Abraão pergunta para Deus: destruirá o justo com o ímpio? Uma pergunta importante. E Abraão começa a falar em números. Abraão começa agora no versículo 24 dizendo: se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor destruirá? Deus responde: se tiver 50, eu não destruo. Ele pressiona Deus. O juiz de toda a terra não faria justiça? E Abraão baixa o número e diz: e se faltar 5 para 50? Se tiver 45, o Senhor destrói? E Deus diz: não, se tiver 45, eu não destruo. Ele se anima. Ele tira mais 5 no versículo 29. E se tiver 40, o Senhor destrói? E Deus diz: 40 justos, eu não destruo. Agora ele se anima. Ele não está mais pulando de 5 em 5. Se você continuar lendo o versículo 30, ele diz: e se tiver 30? Arrancou 10. E Deus diz: 30 justos eu não destruo. Ele se anima mais ainda. E agora no versículo 31 ele diz: e se houverem 20 justos? Com 20 justos eu não destruo. Versículo 32, e se houverem 10 justos? E Deus diz: por 10 justos eu não destruo. Você está diante de uma cena de um homem insistindo com Deus por aqueles que ele ama. Se você vem de 50, 45, 40, 30, 20, 10, qual seria a sua próxima fala? Talvez você diga: agora eu vou baixar para 1. Mas não. Normalmente nem é a sua, normalmente nem é a minha, e não foi a de Abraão. Gente, ele podia ter baixado. Ele podia ter dito: e se tiver 1 justo? Mas o versículo 33, de forma assustadora, diz: tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor. Sabe o que é isso? Ele parou. Parou de insistir. É por isso que você não pode parar. É por isso que você precisa insistir mais um pouco. Porque esse diálogo chama atenção pela ousadia inicial. Mas com o tempo, a ousadia foi diminuindo. Aquilo que estava dando certo parou, porque o Abraão parou. Não foi Deus quem parou. Uma grande destruição, um grande colapso, e seria um grande e maravilhoso livramento. Eu e você não podemos parar de insistir com aqueles que nós amamos. Mas o Abraão parou. E não é exagero afirmar que se ele tivesse continuado, Deus teria poupado, porque esse é o caráter do Deus que nós servimos. Esse é o caráter do Deus revelado no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nas experiências que todos nós temos com Ele. E assim também conosco. Pessoas que nós amamos, pessoas com quem nós convivemos, estão morrendo, um juízo iminente, uns sabem, outros não sabem, mas o juízo virá. Uns parecem que desdenham, outros brincam e zombam, mas o juízo virá. E sobre a sua vida e sobre a minha vida, já resplandeceu a luz do Evangelho. Essa verdade já transpassou, irmãos, preste atenção no alcance. 11.000 quilômetros, Jerusalém, Indaiatuba. Mais do que a geografia, 2.000 anos. Mais do que o tempo, as culturas, as línguas, os costumes. E mesmo assim essa mensagem te alcançou. Para quê? Para parar em você? Não, Abraão. Para que através de você chegue naquele que vai ser destruído. Por isso insista mais um pouco, não pare. Pode ser o filho
Pode ser o pai, pode ser o irmão, o amigo, o conhecido e até o desconhecido. Por todos os lados. Por todos os lados, muitos nem imaginam o juízo que está às portas. Chegou o tempo de nós pararmos de orar para que Deus envie alguém. Chegou o tempo de nós pararmos de orar para que Deus vá lá e convença. Chegou o tempo de nós orarmos para nós sermos a resposta de oração de Deus de muitas pessoas. Insista mais um pouco e não pare por aqueles que você ama, mesmo que o inimigo mortal chamado tempo esteja labutando contra você. Mas eu já oro faz 10 anos. Mas eu já oro faz 20 anos. Mas eu já oro por a minha família há 30. E piora. Ei, esse inimigo mortal vai ser vencido na sua vida hoje em nome de Jesus. Insista mais um pouco, não pare por nada, por aqueles que você ama. Essa é a primeira história que você precisa insistir mais um pouco. Segunda história de que você pode insistir mais um pouco, não parar, está em 2º livro dos Reis, capítulo 13, do versículo 14 em diante. É a história de Eliseu e do rei Jeoás. Que história fascinante. Eliseu estava enfermo da doença que havia de morrer, diz a Bíblia. E o rei vai visitá-lo. E o rei vai com uma demanda enorme, porque a Síria já vinha de longa data prejudicando o povo de Deus. Então ele visita o profeta atrás de uma palavra, ele visita o profeta atrás de uma direção, ele visita o profeta atrás de uma resposta. E a Bíblia diz que quando ele comenta com o profeta diz, abre a janela para o oriente, pega um arco, pega uma flecha, rataça o arco e atira. Ele colocou a mão sobre a mão do rei, e o rei atirou uma flecha para o lado da Síria. Em seguida o profeta diz, pega mais flechas. Escute essa frase. Esta é a flecha da vitória do Senhor. Isso aqui é um ato profético. Isso aqui é algo maravilhoso. Da mesma maneira que a primeira experiência que eu compartilhei com você é para que você insista um pouco mais e não pare quando você luta por aqueles que você ama. Essa experiência de Eliseu e do rei Jeoás é para que você tenha vitória nas suas batalhas. Você tem que insistir um pouco mais. Olha quantos símbolos. Olha quanto ato profético. O rei é o líder de uma nação. O profeta é a voz de Deus. O arco e a flecha, a ferramenta que Deus vai usar. O oriente, a direção em que o inimigo está. E a ação de dar a flechada é uma posição de guerra. Tudo está lá. Todo o cenário. Tudo perfeito. Várias flechas na mão. Agora o rei tem uma missão, pegar as flechas e atirar contra o chão. A Bíblia diz que ele atira uma vez, a Bíblia diz que ele atira 2 vezes, e a Bíblia diz que ele atira 3 vezes. Versículo 18 de 2 Reis, capítulo 13, diz, toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Parou. Ninguém mandou parar. Ninguém disse que era 3. Nós estamos diante de uma guerra. Nós estamos diante de uma batalha. E o rei representa muita coisa. Algumas das suas batalhas são como as desse rei. Não afeta só você. Se você ganhar, muitos vão ganhar. Mas se você perder, muitos vão sofrer com a sua derrota. Essa é a simbologia. Quando você luta lutas e guerras que afetam a muitos. 1 flecha, 2 flechas, 3 flechas e parou. Então, versículo 19, o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse,
5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então você feriria os cílios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirá os cílios. Isso é assustador. Um rei com a possibilidade de uma vitória gloriosa, com a possibilidade de uma vitória milagrosa, com a possibilidade de uma vitória sobrenatural, o arco e a flecha nas mãos. Se fosse em Minas, a faca e o queijo. Foi melhor? Perdeu. Perdeu. Perdeu por quê? Porque não tinha Deus? Tinha Deus. Perdeu por quê? Porque não tinha profeta? Tinha profeta. Perdeu por quê? Não tinha uma orientação? Tinha orientação. Perdeu por quê? Porque parou. Insista um pouco mais e não pare. Quando você sente ou quando você não sente, insista um pouco mais e não para. Quando você entende ou quando você não entende, insista um pouco mais e não pare. Quando você vê e quando você não vê, insista um pouco mais e não pare. E aí você lê essa história e você fica pasmo como eu. Derrotas que podiam ser evitadas. Uma janela para o lado do Oriente. Para ver as vitórias em sua vida, eu e você precisamos insistir um pouco mais e não parar. Se você vai para o mesmo livro, no versículo 25, diz que Jeoás feriu os sírios por 3 vezes só. Não os consumiu. Porque parou. Assim conosco. Nós lutamos no mundo espiritual. E eu vou te afirmar que o mundo espiritual é mais real do que esse que você vê. As coisas acontecem lá primeiro, mesmo invisíveis. Não é à toa que Jesus subiu ao monte, orou a noite toda. E a Bíblia diz que quando desceu, curou a todos. É lá que ele faz o milagre, a obra, a bênção. Aqui ele só distribui. Orou a noite toda, desceu e chamou os 12. É assim. É lá em cima que as coisas acontecem primeiro. E é lá que nós pelejamos. E é lá que a Bíblia diz, na pena de Paulo, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Lutamos no mundo espiritual. Esse rei poderia ter lançado mais algumas flechas. Para você e para mim a mesma coisa de dizer, poderíamos ter feito mais alguns jejuns. Pastor, mas quando eu passei na cozinha, tinha um frango assado lá. Pode imaginar uma batalha espiritual perder para um frango, irmão? É assim que é. Perdemos para o pudim, para o frango e para qualquer outra coisa. Em vez de uma flecha a mais do jejum, em vez de uma flecha a mais de uma campanha pessoal. Não, mas a igreja não fez a campanha. A igreja não fez, mas você faz. Você entra no mistério do secreto com Deus na madrugada. Você entra numa busca que ninguém precisa saber. Lava o seu rosto, unge a sua cabeça. Ninguém precisa saber que você está buscando a Deus. Ninguém precisa saber do seu jejum. Você sorri, você se unge e você joga uma flecha a mais. Um propósito de consagração. Uma meta pessoal, eu vou decorar um salmo essa semana. Ninguém vai me fazer ficar na tela infinita. Eu não sei não, mas quem sabe mexer nesse bichinho diz que é infinita. Alguém disse que no céu o celular será usado no juízo. Eu perguntei, no juízo? Diz que é. Aí eu perguntei, é porque eles vão abrir o meu WhatsApp? Ele falou, não. É porque se no céu você disser, eu não tive tempo de buscar Deus, eles vão pegar lá e vão abrir. E diz que tem um lugar que mostra o tempo que você fica por dia. É verdade que tem mesmo? Diz que tem, né? Tantas horas, então.
juízo. Ei, uma flecha, 2 flechas, 3 flechas, 4 flechas, 5 flechas, 6 flechas, e você terá a vitória completa sobre os teus inimigos. Despertar para orar, orar no monte. Não consigo ir no monte, então não sobe no monte, mas desce da cama. Estava em Mato Grosso do Sul, o pastor que me recebeu disse: pastor, aqui a gente não tem monte. Falei, curioso, Campo Grande não tem montes. Falei, e aí? Ele falou, a gente não precisa de monte para orar não, a gente vai no reto mesmo. É isso, irmãos. 1 flecha, 2 flechas, 3 flechas, 4 flechas. Não pare, insista mais um pouco. Não pare, insista mais um pouco. Mas o fator tempo está lá. O fator tempo está lá, mas você vai vencer ele em nome do Senhor Jesus. Ações que você precisa fazer até que o inimigo seja totalmente vencido. Lá na nossa igreja, as flechas se chamam culto de oração na terça. É uma flecha. Escola bíblica dominical às 9 da manhã no domingo. Uma flecha. Culto às 10, culto às 18. Flechas. Células, flechas. Reuniões, flechas. Vigílias, flechas. Porque, irmãos, existem batalhas que se nós ganharmos, muitos vão ganhar, como esse rei. E se nós pararmos e perdermos, muitos vão perder, como esse rei. Então, assim como Abraão representa aquele que vai não desistir enquanto busca os que ama, o rei Jeoás não deveria ter desistido nas batalhas que vão afetar a muitos. Terceira e última história, conhecidíssima, Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52, o famoso desconhecido Bartimeu. Você sabe que ele é tão desconhecido que a Bíblia não coloca nem o nome dele. Mas pastor, o nome dele não é Bartimeu? Não. Bar quer dizer filho. Timeu é o nome do pai dele. A Bíblia apenas diz, tem um cego. Qual que é o nome dele? Não sei. Eu sei que ele é filho do Timeu. Agora preste atenção. O Abraão tem nome. Tem lastro. Tem promessa. Tem fama. Mas parou. O rei Jeoás tem lastro, tem nome, tem cargo, tem poder, tem autoridade, tem um reino. Mas parou. Agora o filho do Timeu, nem nome dele colocaram lá. E a Bíblia diz que foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, junto com os discípulos, numerosa multidão, aí o filho do Timeu, que quer dizer Bartimeu, cego e mendigo. Irmãos, é muita discrepância. Se eu colocasse um Abraão aqui agora, um rei Jeoás, e um cego mendigo que não conta o nome dele, qualquer um de vocês iria dizer, o Abraão ou o rei ganha. Ele é muito improvável. Ele está muito atrás. Ele está muito atrás de todos os outros dois. Mas a Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho e ele ouviu que era Jesus, o Nazareno. E pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Deus não repreendeu Abraão. Eliseu não repreendeu ao rei. Mas o cego, mendigo, improvável, ainda teve oposição de pessoas dizendo, shh. Pode imaginar alguém com menos chance do que esse homem? Agora o versículo 48 vai me ajudar. Insista mais um pouco, não pare. Insista mais um pouco, não pare. Insista mais um pouco, não pare. Insista mais um pouco, não pare.
Insista mais um pouco, não pare. Versículo 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus parou. O que é lindo, quando você não para, o Jesus que está passando para. Mas quando você para, o Jesus que está passando não para, e ele segue para a história de outro. Nesse caso, se você parar, ele não vai parar na sua história. Se você não parar, ele vai parar na sua história. Abraão representa aquele que luta pelo que ama, Jeoás o que luta as guerras que afetam muito, e o Bartimeu representa aqueles que têm uma necessidade pessoal. E a Bíblia diz que ele insistiu, fique quieto, não incomode o mestre, pare, e ele gritava mais, e o improvável é que os próprios discípulos mandaram parar. Não se assuste se discípulos mandarem você parar. Não se assuste se situações de gente de Deus quiser que você pare. O problema é que ele não parou, e louvado seja o nome do Senhor por isso. E a Bíblia diz que agora o mestre mandou chamar. E ele vai até Jesus e ele tem a sua resposta. Agora tem uma história mais próxima de nós que mexe muito comigo, por causa de uma música que já me ajudou muitas vezes. Recentemente eu ouvi falar por trás da história e eu passei a gostar mais ainda. Há uma cantora que já está no Senhor, chamada Ludmila Feber. E essa cantora tem uma música que é o Valente de Deus. Quantas vezes essa música já me ajudou? Mas um dia eu estava ouvindo o pastor Lucinho de BH, quando o Lucinho contou uma história da Ludmila, pessoal. E aquilo me encantou demais. Porque eu não sou da música, não sou da arte e pouco conheço desse ramo. Mas eu vi a Ludmila um dia num clipe e ela se abaixou para cantar. Eu não sei se isso é moda, eu não sei se isso é tendência, mas eu achei estranho e tudo bem. Mas o Lucinho contou o seguinte, que a Ludmila era uma mulher de Deus. E por algum motivo na vida dela, uma grande tempestade se levantou. Primeiro afetando drasticamente a sua família. E aqui, quando muitos vão parar, ela fez um voto com Deus e disse: eu não vou parar. Como se não bastasse, um mal nunca vem sozinho, mas traz a reboque outros tantos. Ela é acometida de um câncer severo. E o voto estava de pé: eu não vou parar. E no que depender de mim, não vou desmarcar uma agenda. Eu comecei a ouvir aquilo começou a me impactar. Porque às vezes, irmãos, não é o fator tempo, mas é o fator luta, que faz com que a gente queira sair do campo de batalha, sair das fileiras do exército do Senhor. E nós não podemos sair das fileiras do exército do Senhor. Precisa insistir um pouquinho mais. Não pode parar. E o Lucinho disse que conversou com ela e ela disse: por que você se abaixa? Ela disse: porque quando a dor é muito forte, eu preciso me abaixar para aguentar a dor. Quando ela passa, eu me levanto e eu continuo. Eu já gostava dela, agora eu gosto mais ainda. Eu não sei em que situação você está. Se você está como Abraão, lutando por aqueles que você ama. Se você já parou ou está pronto para parar, deixa eu te contar, insista um pouquinho mais, não pare. Eu não sei se você está como o rei Jeoás, lutando batalhas que afetarão a muitos. Se já parou de jogar as flechas, ou se já estava pronto para parar. Insista um pouquinho mais, não pare. Ou se você está como o cego mendigo sem nome, o filho do Timeu, que embora o mais improvável dos três, não parou, insistiu e recebeu a vitória pessoal. Mas a música da Ludmila tem me ajudado. Ela diz assim: o que vem para tentar ferir
o valente de Deus em meio às suas guerras? Talvez seja essa palavra que você precisava ouvir hoje. Como valente de Deus que você é. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar atrás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar a sua fé? Cansaço? Desânimo? Logo após uma vitória? A mistura de um desgaste e um contra-ataque do mal? Ou é a dor da perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, raiz de ingratidão? Se alguém está assim, preste muita atenção e ouça o que vem do coração de Deus. Escute agora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, não pare de lutar. Porque o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Profetiza sem parar. Deixa eu te contar. Às vezes as pessoas olham para quem está à frente e imaginam que tudo são flores. Não existe uma história só de flores. Existe a história de quem para e de quem não para. Existe a história de quem desiste e a história de quem não desiste. Não existem muitas opções. É parar ou seguir. Não é sobre entender. Não é sobre sentir. Não é sobre a lógica. É sobre insistir um pouco mais e não parar. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje à noite. Pastor, mas quanto mais eu vou, mais pior. Insisto. Existe apenas uma ave que quando ela vê uma tempestade, ela vai para frente. Por quê? Porque ela sabe que se ela ficar parada, a tempestade toda pega ela. Mas quando ela vai para frente, a tempestade continua vindo e ela abrevia o seu tempo. Essa é a beleza do Evangelho. Uma única palavra, pessoas diferentes, mas algo muito pessoal Deus falou com você hoje à noite. Algo muito particular Deus falou com você hoje à noite. E você precisará responder agora a isso. E não há 3 possibilidades de resposta. Resposta é: vou parar ou não vou parar. E eu espero que você responda bem ao que o Senhor falou com você. Pode ficar de pé um minutinho, quero orar com você. Assim como a nossa vida, a igreja é um organismo. Dias de mais alegria e dias de menos alegria. Dias de festa e dias que não são de festa. E o que a igreja precisa fazer, como você e eu precisamos fazer? Insistir um pouco mais e não parar. Pode fechar os seus olhos? Eu sei que Deus não erra o pregador, não erra o tema, não erra o endereço, não erra o compromisso, e é por isso que nós estamos seguros nesse lugar, porque Ele nos trouxe aqui para ouvir isso. Louvado seja o nome do Senhor. Insista mais um pouco e não pare, mesmo que seja lutando por aqueles que você ama, como o grande Abraão que parou. Insista mais um pouco e não pare, mesmo que seja por guerras que vão afetar a muitos, como o rei Jeoás, que parou. Insista mais um pouco e não pare, como o improvável cego mendigo filho de Timeu, que não parou, e por isso Deus o atendeu. A viúva foi atendida, porque insistiu. E você não vai parar em nome de Jesus. De olhos fechados, se essa palavra é para você, e você vai insistir, então eu quero orar com você. Você vai colocar a mão no seu coração e eu vou saber que eu estou orando por você. Não é sobre a palavra ser para você, ela é porque Deus não erra o endereço, mas se você vai insistir, então eu quero orar por você.
Pai querido, Pai celestial, esta é tua casa. E o Senhor disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então esse momento é precioso, porque o céu fica aberto. O céu fica aberto neste momento. Nós queremos com ousadia entrar pelo Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é Jesus, para dizer: ó Deus, perdão. Porque como Abraão, às vezes nós paramos de lutar por aqueles que nós amamos. Perdão, porque como Jeoás, nós paramos de lutar as guerras que afetam a tantos. Mas, ó Deus, nos dá um espírito novo, renovado e poderoso, mesmo sem um nome famoso, mesmo sem um reino, aquele espírito que tinha Bartimeu, insistir, e quando todos falam para ele parar, mais ainda ele insistia, até que o Senhor parou. Que o Senhor entre com providência na vida deste homem e dessa mulher, que o Senhor entre com a sua graça, a sua misericórdia na vida dessa família, nessas guerras e nessas lutas, porque o inimigo não brinca de ser inimigo, e nós não vamos brincar de ser teus servos, de sermos soldados das fileiras dos teus exércitos. O Senhor é o Senhor dos exércitos, e o Senhor nos arregimentou essa igreja, 23 anos lutando. Insista um pouco mais, não pare, e nós não vamos parar. Nós não vamos parar em casa, nós não vamos parar nos sonhos, nós não vamos parar nos projetos, nós não vamos parar nos estudos, nós não vamos parar no trabalho, nós não vamos parar no ministério, nós não vamos parar na família, nós não vamos parar, nós vamos insistir, porque o Senhor é o Deus que vai galardoar aqueles que não param, como diz a sua palavra com todas as letras. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. O Senhor fez justiça com aquela viúva, o Senhor fará justiça conosco. Em nome de Jesus, que seja uma semana diferente, um sair por essas portas diferentes. Benditos seremos ao sair, e a bênção está em não desistir. Mesmo que todos parem, a tua palavra diz: nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que persistem para a conservação da alma. Seja engrandecido na vida deste homem que aqui entrou, seja engrandecido na vida da mulher que aqui entrou, desse jovem, e que este desejo agora do coração, esse desejo de continuar, esse desejo de insistir, esse desejo de não soltar as rédeas, seja abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora você vai dizer com aquela força do início, mas com um pouquinho mais de força: insista mais um pouco e não pare, para 3 pessoas. Pode dizer aí? Mas com força. Com força. Insista mais um pouco e não pare. Essa é a condição. Foi da viúva, foi do mendigo e será de todo aquele que insistir mais um pouco e não parar. Em nome de Jesus. Foi-me dado um privilégio de convidar o pastor Ricardo. Por favor, pastor Ricardo, vem aqui. E eu falei: mas eu sou